Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que nos visitam. Meu nome é Tobias e, devido às férias do pastor, férias merecidas,
estamos na responsabilidade de trazer a mensagem essa noite. Eu não sou pastor, né? Temos as nossas limitações, mas também temos as nossas responsabilidades. E vamos orar ao Senhor para que nos oriente segundo a tua santa vontade. Oremos. Nosso Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, te somos agradecidos porque o Senhor nos deste salvação eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deste de levar a sua santa palavra. Não olhe, Senhor, para as nossas dificuldades, mas nos capacite, Senhor, segundo a sua santa vontade, que seu Santo Espírito nos esclareça a mente de todos aqueles que venham a participar desse culto. É o que te oramos, Senhor, nessa noite, agradecido por tudo, não em nosso nome, mas no nome precioso de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Meus queridos, nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos, né? Nós vamos ler uma parte e depois voltaremos nas considerações. A carta ela inicia da seguinte forma, né? Na sua saudação ou apresentação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele viemos a receber a graça, o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, e entre todos os gentios. Entre esses se encontra também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santo, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro, pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês, e todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nós consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábio como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês, que estão em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprime a verdade.
Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceram, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes aos seres corruptíveis, a aves, aos quadrúpedes, aos répteis. E por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem os seus corpos entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos meditar nessas partes aqui e, se Deus nos permitir, nós vamos até o final do capítulo. Na sua apresentação, que Paulo abre essa carta aos Romanos, e ele trabalha no seguinte formato, ele escreveu, mas nós sabemos que toda a Escritura foi conduzida pelo Espírito Santo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Este Evangelho diz respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber a graça, o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre esses se encontram também vocês que foram chamados para pertencer a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo faz essa abertura, ele se apresenta como servo de Deus, que ele está ali para servir, para fazer a vontade de Deus, e em seguida ele se revela como apóstolo. Como nós sabemos, foi aquele que foi chamado, no livro anterior de Atos, nós vimos, Jesus se apresenta para ele, e uma das expressões, ele se diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E aí se dá a sequência, a sua conversão, e a sua dedicação ao Evangelho, ao propósito de Deus, para anunciar o Evangelho aos gentios. Nós vamos, e na sua abertura também, ele mostra que Jesus é o Filho de Deus, que vem da descendência de Davi. Nós conhecemos o propósito lá do Antigo Testamento, está mostrando a vinda do Messias, que se revela a nós já a partir do Novo Testamento, com um único propósito, de trazer a salvação a toda a humanidade. No último verso dessa primeira parte, ele diz
da seguinte forma, né? Que no verso 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, né, chamados para ser santos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Nessa última parte, nós retornaremos nela em instante. Depois do versículo 16, nós vamos retornar a essa parte, né? Outra coisa muito importante, né, que ele diz aqui também, né, na sua abertura, né, a obediência da fé, né, que ele termina também essa carta aos Romanos, lá no último capítulo, né, já quase no finalzinho também, falando sobre a obediência da fé, né, que é aquilo que é o propósito de Deus. No verso 5 ele diz da seguinte forma: por meio dele viemos a receber a graça, né? Já nós retornaremos, né, nesse receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Dentro da sequência, né, Paulo, ele ora, ele menciona aqui em suas orações, né, a vontade de ver os irmãos que se encontram em Roma. Vamos observar essa parte. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Então, nesse segundo tópico, no verso 8, ele tem conhecimento, não que ele já tinha ido em Roma, mas ele já tem conhecimento que a fé que está entre os irmãos que se encontram em Roma, né, é difundida em todo o mundo. Será que a fé que nós temos em Jesus Cristo está sendo difundida até onde? Qual a necessidade que a gente melhore para que a nossa fé em Jesus Cristo possa ser proclamada de maneira que outras pessoas que ainda não têm fé venham a ter esse conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E ele continua: pois Deus, a quem sirva em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que você seja fortalecido, isto é, para que nós consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Há um desejo do apóstolo aqui, né, em visitá-lo, aqueles irmãos que ele tem conhecimento da existência dele, que aqueles irmãos proclamam a fé em Jesus Cristo, e que ele quer compartilhar mutuamente, né, essa fé, consolando uns aos outros, tendo conhecimento cada vez mais, né, e proclamando cada vez mais o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, nas suas orações, ele está sempre pedindo, né, para que ele possa ir até lá em Roma para conhecer esses irmãos. E Paulo não vai, provavelmente, da forma que ele deseja, mas ele vai da forma como Deus determinou, da forma que Deus quer, né? Nós terminamos através do pastor Eucias, de estudarmos, né, o livro de Atos, né? E nós vamos ver a partir do versículo 27, do capítulo 27, né, como que Paulo, o desenrolar e de como Paulo chega em Roma, né? Paulo vai a Roma preso, né? Ele apela para César e ele vai para lá preso. Provavelmente Paulo escreveu essa carta por volta do ano 58 da nossa era, né? E ele foi preso, né? Ele apela
a Roma, a César, né, devido os judeus ter, de forma injusta, né, colocar nele uma condenação que não existia, e ele apela a César e ele vai para Roma, né. Na sua viagem, que durou aproximadamente aí 13 meses, teve vários acontecimentos, né. Primeiro saiu um navio em direção à Itália, e os ventos fortes, né, durante 14 dias no mar, ele é conduzido em outras direções. Então ele chega numa ilha chamada Malta, né, e ali uma víbora o ataca, né, e a população de Malta acha que ele vai morrer e nada acontece. Porque aquele servo do Senhor simplesmente está seguindo aquele que é o propósito de Deus, né? Na forma que Deus deseja que o seu evangelho seja anunciado. Ele está ali passando maus perrengues, né, naquela situação que está vivendo, não só ele, mas aqueles que o acompanham, que são testemunha dessa situação que eles viveram provavelmente dentro de 3 meses, até chegar a Roma. E ele chega em Roma acorrentado, né? E devido às suas explicações, ele consegue até seu julgamento ficar em uma casa, né, alugada, e ali junto com um soldado que o guardava, né, ele tinha a liberdade de anunciar o evangelho, né? Para ficar mais claro, se alguém esqueceu, se alguém ainda não viu, é só observar aqui a partir do capítulo 27, 26, 27 e 28, que é o final de Atos dos Apóstolos, né? A ida de Paulo a Roma, né? Nos nossos dias, né, e há muito tempo atrás, alguns pregam de formas diferentes do que está escrito, né? Não anunciando essa parte que foi o desejo do Senhor que Paulo estivesse em Roma, mas sim anunciando Pedro, né, que esteve em Roma e ali morreu e ali foi sepultado em Roma, mas nós sabemos que nas Escrituras nós não encontramos nada disso. E nós cremos que somente as Escrituras é a palavra de Deus, que nada pode ser diminuída e que nada pode ser aumentada, a seriedade. Por isso que é a preocupação de todo aquele pregador que, como eu, né, e os demais irmãos, que tem uma dificuldade, né, de trazer a mensagem na ausência do pastor nesses momentos de férias ou momentos que ele está estudando cada vez mais. Aí fica na responsabilidade da igreja, para que essa responsabilidade que nós temos, nós não tiramos nem acrescentamos nada. Por isso nós solicitamos a misericórdia de Deus para que possamos trazer a mensagem de maneira correta, segundo a vontade de Deus. Continuando aqui, irmãos, nós observamos esse desejo de Paulo e a forma que ele chega em Roma. Aí no verso 13 ele continua: quero que você saiba, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los. Vamos observar Atos 19 e 21. Então Paulo já se propunha, né, e nós vamos enxergar isso lá em Atos 19, no versículo 21 e 22. Depois dessas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, né, Corinto. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma, né? Então havia realmente esse desejo, né, que nós encontramos lá em Atos 19. No que tenho sido, voltando ao verso 13, quero que vocês, irmãos, quero que você saiba, irmãos, que muitas vezes me propus a vê-los, no que tenho sido até agora impedido,
para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenha conseguido entre outros gentios. Nós sabemos que Paulo pregou o Evangelho, em várias, é só olhar as cartas que se seguem depois de Romanos, a todo o povo gentil. Essa era a sua responsabilidade daquilo que era o propósito do Senhor. Pois sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Paulo se diz aqui que ele é devedor da pregação do Evangelho a todos, aqueles que tinham conhecimento, aqueles que não tinham conhecimentos, aqueles que eram rebeldes, ele estava pronto a anunciar o Evangelho do Senhor. Isso é um motivador para nós a anunciar o Evangelho, quando nós enxergamos Paulo, que não se reportava às dificuldades da sua época a anunciar o Evangelho. Estava sempre pronto para atender à vontade do Senhor. Continuando, no verso 16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Paulo está dizendo que não se envergonha do Evangelho. Paulo está dizendo, eu não me envergonho das boas novas de salvação, que é o Evangelho, que é para a salvação daqueles que creem, daqueles que aceitam essa verdade que ele está anunciando, que foi proposto para ele anunciar esse Evangelho. Primeiro os judeus e depois os gregos. Jesus veio para os judeus não aceitaram, mas todos quanto aceitaram foram determinados a ser o quê? Filhos de Deus. E de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Agora voltemos aqui na segunda parte do versículo 7. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Que a graça e a paz. Nos nossos dias nós temos recebido cumprimentos de forma um pouco estranha, mas nós os acomodamos e nós já traçamos um perfil quando estamos sendo cumprimentados com a paz do Senhor. Só que antes da paz vem a graça, vem o favor imerecido que Deus nos faz através do seu Filho Jesus. Isso não é anunciado. Isso que deveria ser anunciado primeiro, a graça de Deus, porque através da graça de Deus nós vamos ter essa paz, porque através da graça nós vamos ter esse conhecimento que é o propósito de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui e observar dois versículos aqui muito conhecidos, que todos sabem de cor. João 3,16. Vamos observar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a abertura aqui no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Vamos mudar um pouquinho aqui as nossas palavras, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho a morrer no meu e no nosso lugar. Porque nós não tínhamos essa capacidade de retornarmos a Deus, porque fomos separados lá em Adão. Então, essa graça oferecida é através do Filho de Deus, que na cruz morreu
pelos nossos pecados. Essa graça que deve ser anunciada. E nós observamos aqui dentro da sequência aqueles que não aceitam essa graça. Sempre está aqui no tempo presente. Quem nele crê não é condenado, mas o que nele não crê já está condenado. Nascemos condenados. Precisamos ser separados, precisamos crer no Evangelho de Jesus Cristo. É isso que Paulo está anunciando a Roma. É isso que Paulo anunciou aos Coríntios. É isso que Paulo anunciou aos Gálatas. Né? Não só eles, como os demais apóstolos, fazendo com que esse Evangelho chegasse até nós, aos nossos dias. Então é essa graça que tem a ser anunciada. Aí sim, com prazer, nós olhamos um para outro, irmãos, e sabemos que nós temos paz. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz que o Senhor na cruz, né, debaixo da ira de Deus que é para nós, Ele entrega seu Filho para nos salvar-nos de todos os pecados. Retornemos dentro da sequência. Então, lá no verso 16 e 17, né, pois não me envergonho do Evangelho, né, que é a graça de Deus que Ele anuncia, porque é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que crê. Você aceita, né, esse Evangelho conforme o propósito que Paulo se apresenta aqui, cheio do Espírito Santo? Primeiro os judeus, depois o grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Né? Nós cremos, né? E através da nossa crença nós temos paz com Deus. E agora, da mesma forma que no versículo 18, lá em João 3,18, né? Que a ira de Deus ela permanece naqueles que não aceitam essa graça. Aqui Paulo, da mesma formato, ele deixa claro: a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Que, por meio da sua injustiça, suprime a verdade, esconde a verdade, anuncia de maneira contrária à verdade. Né? É muito fácil oferecer a paz do Senhor, mas não a graça do Senhor para que eu venha ter a paz. Né? Isso aqui eu estou fazendo um resumo. Né? Mas dentro das religiões, o anúncio de prosperidade, o anúncio de que a igreja foi construída em cima de um determinado apóstolo. Não, a igreja, Cristo é a pedra principal. O Evangelho está construído em cima de uma base sólida, que é Jesus Cristo. Que suprime a verdade, que é todas as Escrituras, sem acrescentar e sem diminuir. Nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de um milagre que possa ser anunciado nos dias que são anunciados, né? Que possa ser anunciado, mas que são anunciados nos nossos dias para crer. Porque todos aqueles estão escritos aqui na palavra de Deus. Verso 19, pois os que se podem conhecer a respeito de Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque por ter conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceram. O conhecimento de Deus se revela em todas as direções que olhamos, né? Ainda mais quando estamos ao ar livre, né? Desde pássaros das montanhas, do ar que respiramos, imagina. Né? Outro dia comentávamos isso dentro da classe dos jovens, né? Que nós respiramos de 21% de oxigênio, e essa porcentagem não muda. E nós respiramos todos os dias, nós, para que mantemos as nossas vidas, né? Porque sem oxigênio todos nós morreremos, ninguém se escapa, e ele está dando uma porcentagem, né? E
na lei dos homens, ela se coloca da seguinte formato, né? A porcentagem correta é entre 19% a 21%. Hoje, o homem tem a capacidade de construir um monitor, que nós chamamos de monitor de gases, né? E nós olhamos essa porcentagem lá no monitor de gases, ela está dando 20,9% de oxigênio, e nós arredondamos isso para 21%. Quando passa de 23%, isso é prejudicial à nossa saúde. E a humanidade sabe, os que não sabem dessa porcentagem, sabem toda a construção de tudo que foi feito. Quando nós olhamos, né, a noite no céu, quando nós olhamos as estrelas e o firmamento, nós sabemos que isso não veio por acaso, né? Mas as mentes se obscureceram. Eu não quero enxergar o Criador de todas as coisas, que é bendito para todos sempre, né? Mas nós, num raciocínio fechado, queremos criar um Deus, cada um no seu formato, não seguir aquilo que é o propósito de Deus, né? Aquilo que é a sua vontade. Continuamos tornando nulos, né, em seus próprios raciocínios, né, cauterizando os nossos raciocínios, né, bloqueando aquilo que é verdadeiro para aquilo que é falso. No verso 22, dizendo que eram sábios e se tornando tolos, trocando a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante aos seres humanos corruptíveis, as aves, os quadrúpedes, os répteis e os répteis, né? Trocando a glória de um Deus invisível, que nós temos a certeza que ele existe, por semelhanças de seres humanos. Por isso Deus os entregou à impureza pelo desejo do coração dele para desonrar os seus corpos entre si. Deus deixou para que eles se desonrem entre si, a sua própria sorte, porque assim é o desejo. Né? Mas não devemos ser assim. Devemos ser igual o apóstolo Paulo anunciando, né? Eu quero ir a Roma, né, para compartilhar tanto o meu conhecimento como o conhecimento, para que juntos, né, nós alcancemos cada vez mais graças diante de Deus, para que sejamos o nosso espírito alimentado, para que seja o nosso espírito fortalecido daquilo que é a verdade do Deus eterno, do Deus trino. Ele continua: eles trocaram a verdade do Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. E ele vai discorrer um evangelho que provavelmente foi escrito no ano 58, né? Essa carta foi escrita provavelmente no ano 58, está sempre no tempo presente para nós em 2025. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, né? Deliberou, né? Por isso é o livre-arbítrio, né? Eu faço a minha escolha se quero permanecer com Deus, né? Ou se quero permanecer na minha vontade. Voltando aqui um pouquinho, entre as criações de Deus que acabei de comentar, né? A principal dela é o ser humano, né? Que tem corpo e alma. Um gato, um cachorro, um boi, eles não têm alma, eles não têm raciocínio próprio, né? E Deus nos concede essa capacidade, e nós, às vezes, os seres humanos se comportam como os animais irracionais que não querem enxergar, né? O próprio Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É muita arrogância da nossa parte, né? Tentarmos mudar aquilo que é a vontade do Deus Trino, né? Que o ser humano seja adorador, porque Ele é o construtor, é Ele que nos edificou, é Ele que nos sustenta a cada dia, a cada instante, a cada minuto, a cada momento. E às vezes nós esquecemos disso. Nós que somos já salvos em Cristo Jesus, às vezes
nós nos deixamos levar aquilo que o mundo nos oferece, né? Por isso, Paulo, ele a todo instante, ele está sempre em oração, né, daquilo que é o propósito, rogando a Deus, né, para que a sua igreja que está ali em Roma, né, seja edificada, que ele vá até ali. E nós observamos, né, e já comentamos que ele vai até Roma, e que não do formato que ele queria, mas nós não vemos Paulo reclamar em momento nenhum, né, a forma como ele chega lá acorrentado, né, mas ali ele anuncia, né, que esse primeiro capítulo aqui seja um motivador para que nós, membros da primeira Igreja Batista do Barreiro de Cima, né, e todos aqueles que vierem assistir, possamos chegar até o final, porque nós vamos encontrar a beleza, ele mostrando aqui a fé em Jesus Cristo, ele vai mostrar aqui, né, o pecado em Adão, né, e a purificação feita em Jesus Cristo do pecado, porque nós não temos essa capacidade, né? Por isso é a graça de Deus, né, que nos revela através do Evangelho de Jesus Cristo. Continuando no verso 25. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamando mutuamente na sua sensualidade, cometendo indecências homem contra homem e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Quanto mais nos afastamos de Deus, quanto mais o mundo se afasta de Deus, né, mais perversidade. Há pouco tempo, o pastor Eucias finaliza o livro de Juízes, né? E nós vamos ver o declínio daquele povo, né, que se afastou de Deus, o sofrimento que eles passavam, o castigo de Deus em cima deles, para que retornasse, né, ao propósito que ele tinha feito em sua promessa, né, aos seus servos do passado. Em nossos dias, nós observamos, né, que eu acabei de comentar, que parece que a carta foi escrita nos dias de hoje, né? Ainda mais no nosso país, parece que essa realidade, né, nós sabemos que a palavra de Deus ela vai estar sempre no tempo presente, né? Nós sabemos que tem textos lá que foi direcionado a determinadas pessoas, né, do passado, mas ela vai estar toda num tempo presente, porque Deus é eterno, Deus não tem fim. Assim também são os homens que ele criou, são eternos, um para a glória de Deus, para receber o céu mediante a graça, né, e a fé em Jesus Cristo, né? Vamos compartilhar isso, né, no futuro com o nosso Deus, e outros também vão ressuscitar para a vergonha eterna, para a condenação eterna, porque o homem foi criado para a eternidade. Verso 25. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm, né? E por haver desprezado o desprezo do homem para com Deus, o do seu Criador, né? Então, é uma arrogância tão grande de achar que conseguimos andar com os nossos próprios pés, que não necessitamos de Deus a cada instante, né? Aquilo que acabamos de comentar, até para respirarmos, né? Em tudo nós temos a dependência de Deus. Que cada dia nós possamos levantarmos, né, e saber que devemos agradecer a Deus por estar vivo,
mais um dia. Porque em tudo somos dependentes, porque Ele é o Criador. E é uma dependência boa, é uma dependência ótima, porque é uma dependência naquele que construiu todas as coisas, naquele que nos mantém a todos os dias, né? Eles são cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Eles são cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos e inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheça a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam quem as pratica. Há um conluio, podemos dizer assim, entre os seres humanos, né? E nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, nesse meio. Mas todo dia precisamos da misericórdia de Deus, precisamos orar ao nosso Deus para que nos sustente, para que nos livre do mal a cada instante. Porque é da vontade de Deus que permanecemos aqui, para que anunciamos a Tua verdade, para que glorificamos Seu santo e glorioso nome. Meus queridos irmãos, que essa pequena mensagem, com atropelos, mas que o Espírito Santo possa fazer em cada um a sua santa vontade de Deus, a clareza daquilo que é a verdade. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos irmãos pela paciência que tiveram, né, em estar me ouvindo, mas nós temos essa obrigação, na ausência do pastor, trazer essa mensagem. E eu sou devedor também da mesma, né? Que o nosso Deus nos console a cada dia, né? Nos dê sabedoria, conhecimento, para que prossigamos junto, né, com a sua igreja aqui. Oremos mais uma vez. Pai de amor, mais uma vez te agradeço pela oportunidade que nos deste de anunciar o teu evangelho. Sei que não foi de uma forma, talvez, Senhor, muito clara, mas que seu Santo Espírito complete, porque a minha missão é levar a tua mensagem, e seu Santo Espírito console e conforte em cada coração, né, a sua santa palavra, porque Ele que nos molda, Ele que nos muda, Ele que nos transforma e nos leva ao conhecimento da tua verdade. Seja, Pai Santo, com a tua igreja no barreiro de cima, seja, Senhor, com as tuas igrejas na face da terra, para que seu nome seja sempre engrandecido, como o teu servo Paulo fez no passado. Que seja um motivador esse primeiro versículo da sua carta aos Romanos, para que prossigamos juntos, segundo o teu propósito, teu querer. Abençoa a tua igreja, seja com restante de férias do pastor, que ele retorne, Senhor, sempre com o propósito de levar o conhecimento da tua palavra, de defender somente o teu nome. Abençoe sempre, Senhor, livre do mal, também a cada um de nós. É o que te oramos nessa noite, agradecido por tudo, não em nosso nome, mas o nome precioso, o nome acima de todos os nomes, teu Filho amado Jesus. Amém. Seja o Deus e Pai de Cristo, o Senhor, no Filho dos céus derramou suas bênçãos sobre nós. E puros santos para Deus nos destinou a ser, para sempre assim nos adotou
em Cristo Filho ser. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e Salvador. Bendito seja o Deus e Pai, que em Cristo a graça traz. No Filho nos purificou, sua morte nos remiu. E nele nos fez conhecer qual era o seu querer. Que em Cristo fosse o eterno Rei, para os planos seus cumprir. Ao louvor da tua glória, da tua graça e bondade, Senhor. Ao louvor da tua glória, Deus e bendito seja Deus e Pai, pois cremos no que diz, e pela fé já nos selou no Santo Espírito. Aquele que esperança traz até a redenção, até louvarmos lá nos céus ao Trino